Olá, hoje vou falar-vos sobre os princípios básicos do eletrocardiograma. Começamos por uma pequena introdução. O eletrocardiograma, ou ECG, é um registro gráfico dos potenciais elétricos gerados pelo coração. Os sinais são detectados por elétrodos metálicos ligados aos membros e à parede torácica e são depois amplificados e registados pelo eletrocardiógrafo. Importante referir que as derivações do ECG mostram apenas diferenças instantâneas de potencial entre os elétrodos. Apesar das suas limitações, o ECG é o exame auxiliar mais usado no diagnóstico de doenças cardíacas. Isto resulta do facto de ser um exame não invasivo, barato e extremamente versátil. Como é que funciona o sistema de condução cardíaco? Para entender a propagação dos impulsos elétricos através do coração, devem ser considerados dois tipos de tecido cardíaco: o músculo cardíaco propriamente dito, constituído pelas aurículas ou átrios e pelos ventrículos, e o sistema especializado de condução, que inclui o nó ou nódulo sinusal ou sinoatrial, os tratos internodais anterior, médio e posterior, o nó auriculoventricular, o feixe DIS, o ramo esquerdo e direito do feixe DIS e a rede de Purkinje. Tanto o miocárdio propriamente dito como o sistema especializado permitem a condução dos impulsos elétricos. No entanto, só a maioria das células do sistema especializado pode sofrer despolarização de forma espontânea, o que permite que estas células funcionem como pacemakers cardíacos, ou seja, que tenham automaticidade. A frequência normal de despolarização do nó sinusal varia entre 60 e 100 batimentos por minuto, sendo mais rápida que os outros pacemakers, como o feixe DIS ou a rede Purkinje, etc. Daí que o nó sinusal seja o pacemaker dominante. Vamos tentar perceber como é que tudo isto acontece. Em condições basais, o interior das células é negativo e o exterior é positivo. A característica crucial das células do nó sinusal, como acabamos de ver, é o facto de a despolarização ocorrer de forma espontânea. Mas como é que isto ocorre? O potencial basal das células do nó sinusal é cerca de menos 60 mV. A esta voltagem, os canais rápidos de sódio estão inativados. Mas existem outros, que são os canais IF, que permitem a entrada de sódio na célula quando o potencial é baixo, que é o caso. E isto é a fase 4. Conforme o potencial começa a subir, os canais IF começam a fechar, ao mesmo tempo que alguns canais de entrada de cálcio se abrem. Eventualmente, o potencial de membrana atinge o limiar de ativação, fazendo com que se abram muitos mais canais de cálcio e gerando a despolarização da membrana, que é a fase 0. Como resultado, o potencial de ação tem um desenvolvimento mais lento do que no músculo ventricular, onde a despolarização ocorre à custa dos canais de sódio e não dos de cálcio. A repolarização também é mais lenta, que é a fase 3. Praticamente não existe fase de platô, que seria a fase 2, por causa da ativação precoce dos canais de potássio. Enquanto às fases do potencial de ação cardíaco e as respectivas correntes nas células de Purkinje e nas células ventriculares. A entrada rápida de sódio é responsável pela fase de despolarização rápida inicial, como já vimos, que é a fase 0. Os íons cálcio entram sobretudo através dos canais lentos de cálcio, que é a fase 2. Após a entrada dos íons sódio e cálcio, a célula está totalmente despolarizada. Em seguida, dá-se a abertura dos canais de potássio. O fluxo para o exterior de íons potássio é responsável pela fase de repolarização, que é a fase 3. Finalmente, a célula reentra num estado de polarização, que é a fase 4. As células do nó sinusal apresentam a fase 4 mais rápida, que é o tal motivo porque formam o pacemaker dominante no coração normal. Em conclusão, sendo as células do nó sinusal ou sinoatrial o pacemaker dominante, é lá que vai ter origem o estímulo de despolarização para o batimento cardíaco normal. Esse estímulo vai despolarizar as aurículas direita e esquerda e fazer com que estas se contraiam. Em seguida, o estímulo vai chegar ao nó auriculoventricular e ao feixe DIS, percorrendo ambos os ramos direito e esquerdo e as fibras de Purkinje. As ondas de despolarização propagam-se então pela parede ventricular, do endocárdio para o epicárdio, desencadeando a contração ventricular. A repolarização consiste no regresso do músculo estimulado ao estado inicial. Falando um pouco sobre análise vetorial e derivações. Como as ondas de despolarização e repolarização cardíacas têm direção e magnitude, podem ser representadas por vetores. Uma vez que a eletrocardiografia lida com forças elétricas, toda ela pode ser considerada vetorial.
Assim, um vetor instantâneo representa o conjunto de forças elétricas que se propagam pelo coração num dado instante. Devido ao grande número de forças elétricas simultâneas de diferente direção e magnitude que ocorrem durante a ativação ventricular, é costume determinar o vetor médio ou resultante da atividade elétrica na ativação cardíaca. Para se ter uma visão tridimensional do vetor médio, devem ser analisadas projeções da despolarização cardíaca no plano frontal e no horizontal. O plano frontal é representado pelas derivações dos membros, que inclui derivações bipolares e unipolares. As derivações bipolares representam uma diferença de potencial entre dois locais selecionados. A derivação D1 é a diferença de potencial entre o braço esquerdo e o braço direito. A derivação D2 é a diferença de potencial entre a perna esquerda e o braço direito. E a derivação D3 é a diferença de potencial entre a perna esquerda e o braço esquerdo. As derivações unipolares registram as voltagens numa determinada localização em relação ao elétrodo com potencial zero. E são AVR, de right, AVL, de left, e AVF, de foot. O plano horizontal pode ser determinado usando as derivações pré-cordiais. As posições dos elétrodos nas derivações pré-cordiais são as seguintes. V1 localiza-se no quarto espaço intercostal direito junto ao externo. V2 no quarto espaço intercostal esquerdo junto ao externo. V3 é equidistante de V2 e V4. V4 no quinto espaço intercostal esquerdo na linha médio-clavicular. E todos os elétrodos seguintes são registados no mesmo plano horizontal V4. V5 na linha axilar anterior e V6 na linha axilar média. Podem ainda ser utilizadas posições correspondentes do lado direito. Portanto, é nestas posições que são colocados os elétrodos quando alguém faz um ECG. Como é que se forma um ECG normal? Uma deflexão ou onda positiva significa que a onda de despolarização se dissemina na direção do polo positivo do elétrodo, ou seja, aproxima-se do polo positivo. Uma deflexão negativa ocorre quando a onda de despolarização se dissemina na direção do polo negativo, isto é, afasta-se do polo positivo. Se a orientação média do vetor de despolarização for perpendicular ao elétrodo, teremos uma deflexão ou onda bifásica. Sendo aqui o polo positivo de D2 e aqui o polo positivo de AVR, o que acontece é o seguinte. No caso das aurículas, o vetor de despolarização auricular, normal, tem orientação para baixo e para a esquerda, porque reflete a propagação da despolarização a partir do nó sino-auricular, primeiro para a aurícula direita e depois para a aurícula esquerda, e, portanto, é a soma desses dois vetores. Como esse vetor aponta na direção do polo positivo de D2, a onda P normal, que é a onda que representa a despolarização das aurículas, vai ser positiva na derivação D2, que é o que está aqui representado no traçado, e é negativa em AVR, porque tem a direção oposta de AVR, ou seja, afasta-se de AVR. No final da onda P, as aurículas estão contraídas. À despolarização ventricular corresponde o complexo QRS. A primeira deflexão negativa é sempre denominada Q. E a segunda deflexão negativa é sempre denominada S. À deflexão positiva atribui-se a letra R. Ondas subsequentes, positivas ou negativas, são denominadas R' ou S'. As letras são representadas de forma minúscula ou maiúscula consoante a amplitude da deflexão. A despolarização ventricular ocorre em duas fases sequenciais principais. Numa primeira fase, ocorre a despolarização do septo interventricular, e por isso o vetor 1 aponta da esquerda para a direita e anteriormente. Numa segunda fase, ocorre a despolarização simultânea dos ventrículos direito e esquerdo, sendo geralmente dominada pelo ventrículo esquerdo, que é mais volumoso. E por isso o vetor 2 aponta para a esquerda e posteriormente. Como resultado, na derivação V1, que fica à direita, o processo de despolarização ventricular vai ser bifásico, com uma pequena deflexão positiva, porque a despolarização do septo se aproxima de V1, que é a onda R septal, seguida de uma grande deflexão negativa, porque a despolarização dos ventrículos se afasta de V1, que é a onda S. Na derivação V6, que fica à esquerda, vamos ter uma pequena deflexão negativa, porque a despolarização do septo se afasta de V6, e a onda Q septal, seguida de uma deflexão positiva relativamente ampla, porque a despolarização dos ventrículos se aproxima de V6, que é a onda R.
Nas derivações intermediárias, entre V1 e V6, vai ocorrer um aumento relativo da amplitude da onda R e diminuição na amplitude da onda S. A derivação pré-cordial, em que as ondas R e S têm amplitudes aproximadamente iguais, é denominada zona de transição. Em geral, ocorre em V3 ou V4. No final do QRS, os ventrículos estão contraídos. O eixo elétrico normal do complexo QRS, que descreve a orientação média do vetor, varia entre menos 30 a mais 100 graus, ou seja, ele pode estar em qualquer uma destas direções. Se o eixo for mais negativo que menos 30, trata-se de um desvio para a esquerda. Se for mais positivo que mais 100, é um desvio para a direita. Por último, temos a onda T, que corresponde à repolarização dos ventrículos e cujo vetor possui uma orientação média concordante com o vetor médio de QRS, que é aproximadamente de 45 graus. Para já vamos ficar por aqui, mas não percam a continuação na segunda parte do vídeo. Obrigada!